Obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Costa Torres. Concedo a palavra à eminente procuradora, doutora Elizabeth. Excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo senhor advogado, trata-se de recurso em sentido estrito, interposto em favor de Francisco da Costa Torres Júnior, contra a decisão de pronúncia de Folhas, que decidiu submetê-la ao julgamento do Tribunal do Júri por possível infração aos artigos 121, parágrafo 2º, inciso 1º, inciso 1 e inciso 4º, combinando com o artigo 29 e 62, inciso 1º do Código Penal Brasileiro, e com o artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072/90. De acordo com a denúncia, no dia 4 de fevereiro de 2018, por volta das 2h15, na rua Vicente Alexandrino, Centro, Campos Salles, Ceará, precisamente no estabelecimento comercial denominado Ponto da Pizza, a vítima, Miguel Ferreira de Oliveira, apelidado de Milionário, foi atingida com 3 disparos de arma de fogo, os quais foram causa eficiente da sua morte ainda no local, tendo como autor intelectual do mencionado crime a pessoa do Francisco Costa Torres Júnior e como executor Ademir José Soares. Evidenciam-se os autos do procedimento inquisitivo que a vítima vinha sofrendo ameaças de morte por parte do seu desafeto, o denunciado Francisco Costa Torres Júnior. Adite-se outro sim em que, em data pretérita ao fatídico homicídio, ambos foram às vias de fato em um evento festivo ocorrido no estabelecimento Caricaturas, fato confirmado pelo denunciado por ocasião de seu interrogatório perante a autoridade policial. Observa-se, então, que a alegação constante do recurso em exame, ela repousa na arguição de nulidade processual por não ter tido acesso a todos os elementos de provas produzidas contra ele, alegação de ilegalidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado na sua residência e escritório de advocacia, impronúncia e decote das qualificadoras. Então, cabe salientar, né, que a Procuradoria de Justiça, quando teve a oportunidade do exame dos autos, ela, após um exame acurado, opinou, ao final, pelo conhecimento e pelo improvimento deste. Né? Assim, mesmo com toda a atenção que eu tenha ouvido o ilustre advogado que está advogando em causa própria, coisa muito difícil, né, e que eu louvo. Nesse momento, né, a Procuradoria, representada pela minha pessoa, né, reitera em todos os termos o posicionamento da excelentíssima Procuradora Nádia Costa Maia, em manifestação nos autos para concluir no sentido do conhecimento e do improvimento do recurso. É como me manifesto. Obrigado, desembargador, doutora Elizabeth. Eu vou pedir permissão aos eminentes pares para ler só a verbetação da proposta de emenda, tendo em vista que já foi disponibilizado o voto. Mas antes, parabenizando tanto a doutora Elizabeth pela sustentação oral, bem como o doutor Costa Torres, muito aguerrido, parabéns. Então, eu digo de plano que eu afasto o provimento, mas de ofício eu afasto a agravante, que não deve constar na decisão de pronúncia, pois é matéria da dosimetria da pena. Então, ementa penal e processual penal, recurso antidistrito, homicídio qualificado pela torpeza e desprevenção, concurso de pessoas, autor intelectual e coautor mediado, combinação do artigo 29 com agravante previsto no artigo 62.1, ambos do Código Penal Brasileiro, preliminares arguídas, 1, cesseamento de defesa,
disponibilidade de autos incidentais em momento posterior à conclusão do sumário da culpa. 2. Ausência de formalidade especial exigida no cumprimento de mandado de busca e apreensão. 3. Indisponibilidade de outros autos de medidas cautelares assecuratórias. 4. Ausência de fundamentação na decisão interlocutória. Malferimento do artigo 93.4 da Constituição Federal. Nulidades afastadas. No mérito, pleito de despronúncia, impossibilidade, pedido de exclusão das qualificadoras, descabido, de ofício, expurgo da agravante reconhecida na pronúncia, fase que deve limitar-se à indicação da materialidade do fato, da existência de indícios suficientes de autoria, devendo o juiz declarar o dispositivo legal, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena lá previsto no artigo 413 do CPP. Desembargadora Andréia. Eu ratifico meu voto provisório, desembargador, eu acompanho a relatoria. Obrigado. Desembargadora Ângela. Excelência, em primeiro lugar, eu ratifico o que disse a Procuradora de Justiça, doutora Elizabeth, que, de fato, um advogado fazer sustentação oral em causa própria num delito dessa magnitude é algo que demonstra um equilíbrio emocional e revela também um profundo desejo de ver uma prestação jurisdicional entregue de forma tranquila. Então, dessa forma, eu parabenizo o doutor Costa Torres por sua sustentação oral, pela sua coragem, pelo seu equilíbrio. E digo que acompanhar Vossa Excelência num recurso em sentido estrito é muito tranquilo de minha parte, porque Vossa Excelência foi magistrado por mais de uma década, quase duas, Tribunal do Júri aqui da comarca de Fortaleza, e não só tem experiência e conhecimento jurídico bastante suficiente em procedimentos do júri, como também tem um senso de justiça muito apurado nesse tipo de delito. E quando Vossa Excelência confirmou a decisão e retirou a agravante, nós temos acesso ao voto, todos sabem disso, eu vi também o acerto do voto da relatoria. Então, eu confirmo o voto provisório com muita tranquilidade, com a tranquilidade que o senhor nos dá, desembargador Henrique, em acompanhá-lo em procedimentos, em votos, sobretudo nesse tipo de procedimento. Confirmo o meu voto provisório. Bondade de Vossa Excelência, desembargador. Então, a unanimidade. Obrigado. De ofício. Quatro ponto 56. Apelação 00.112.95 de 54, com marca de origem Juazeiro do Norte, terceira vara, apelante Antônio Fábio Ferreira Alves, advogado Jorge Luiz Pereira, doutor Jorge, apelante Ciro de Souza Lacerda, advogado doutor Ademar Corrêa de Alencar Júnior e outro. Apelante Bruno. Quem escreveu para a sustentação oral foi o doutor Ademar. Isso, Wellington. Da relatoria da eminente desembargadora Andréia Mendes Bezerra. Está em mesa, desembargadora? Está em mesa, desembargador. O doutor Ademar Corrêa está em sala? Presente, Excelência. Bom dia, doutor Ademar. Já podemos passar a palavra a Vossa Excelência, doutor Ademar? Sim, Excelência. Então, passo a palavra a Vossa Excelência, que disporá do prazo regimental, sem a dizer do prazer de tê-lo aqui conosco hoje. Palavra a Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Inicialmente, quero já pedir desculpas aqui devido à minha voz, estou um pouco rouco, fui acometido por uma gripe.
logo no início da semana, mas sempre incumbido aqui do nosso dever de auxiliar Vossas Excelências no julgamento de processos que a gente entende ser importantes apontar algumas questões. Quero iniciar saudando Vossa Excelência, eminente desembargador presidente desta colenda, Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Quero saudar também a desembargadora Andréa Mendes Bezerra Delfino, que atua como relatora neste feito. Desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, tesoura, desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra, demais desembargadores aqui presentes, doutora Procuradora de Justiça, doutora Elizabeth Maria Almeida Bezerra de Oliveira, servidores aqui presentes, colegas advogados, enfim. Trata-se a presente apelação, Excelência, de uma condenação pelos crimes previstos no artigo 33 da Lei de Drogas, artigo 35, combinado com o artigo 40, inciso 5º, do mesmo diploma. O apelante, representado por mim, Ciro de Souza Lacerda, ele foi condenado em 16 anos de reclusão. Nestes mesmos autos, constam ainda mais 2 corréus, os quais também foram condenados. De forma bem objetiva, trazendo aqui o contexto fático, os 3 recorrentes foram encontrados em trânsito vindo do estado da Paraíba para a cidade de Juazeiro do Norte, no interior de um veículo, e com eles foram encontradas significativa quantidade de comprimidos êxtase, aproximadamente 500 unidades, e pequena fração de cocaína. No curso da instrução processual, o apelante Bruno assumiu a propriedade da droga, qual seja o êxtase. Contudo, Sua Excelência, magistrada de primeiro grau, entendeu pela condenação dos 3 o tráfico na associação para o tráfico e também na majorante do tráfico interestadual. Então, venho aqui, Excelência, de forma objetiva, sem querer tomar o tempo de Vossas Excelências, trazer 2 pontos que eu entendo que são importantes para o julgamento desse feito, sendo o primeiro algo que salta aos olhos e que merece atenção com relação à condenação para o crime de associação para o tráfico. Em nenhum momento da instrução processual, nem nos depoimentos dos policiais, foi trazido aqui e ficou comprovado aquela questão da permanência, da habitualidade necessária à condenação para a associação para o tráfico. O que se entendeu durante a instrução processual é que aqueles indivíduos que se encontravam no interior do veículo estavam ali de forma eventual. Eles jamais foram encontrados ou houve sequer qualquer relato de que esses 3 recorrentes, inclusive o apelante Ciro de Souza Lacerda, ora representado por este humilde advogado, teriam, em um outro momento, transacionado, conversado, teriam, de alguma forma, tratado assuntos
para o tráfico de drogas. Então, nesse sentido, a gente entende que existe uma fragilidade para a condenação, para a associação, para o tráfico. Os tribunais superiores vêm entendendo dessa forma e esse é o ponto importante que a defesa de Ciro de Souza Lacerda vem aqui pontuar. Por consequência, reconhecendo esta egrégia corte pela absolvição no tocante à associação para o tráfico, requer seja reconhecida a possibilidade de aplicação do privilégio ao recorrente em seu patamar máximo. Por outro lado, e agora acrescentando mais uma razão que nos traz aqui, seria a questão da dosimetria da pena. Observa-se que o magistrado de primeiro grau ele falhou ao aplicar a dosimetria da pena, ele utilizou-se de um padrão único para apenar todos os três envolvidos. Ou seja, dosou a pena de uma forma genérica, não individualizando-a, de modo que essa pena merece reparo. Repito, o apelante Ciro de Souza Lacerda sofreu reprimenda de 16 anos em regime inicial fechado. Então, de acordo com os critérios legais estabelecidos, a dosimetria dessa pena, mesmo que não acatados os pontos anteriores aqui trazidos, merece reparo. Então, de forma bem sucinta, venho aqui, humildemente, requerer de Vossas Excelências que seja reparada essa sentença. Repito, para absolver o recorrente do crime de associação para o tráfico, tendo em vista a ausência de comprovação de permanência e habitualidade, requisitos estes pacificados pelos nossos tribunais superiores e por este tribunal também, com a consequente aplicação do tráfico privilegiado. Ademais, merece também reforma a aplicação da dosimetria da pena, tendo em vista a ausência de individualização desta. Por tais razões, requeremos seja o presente recurso conhecido e provido. Agradeço, Excelências, a atenção mais uma vez. Devolvo a palavra para Vossa Excelência, desejando a todos um bom dia. Obrigado, doutor Ademar. Concedo a palavra à doutora procuradora, doutora Elizabeth. Excelentíssima senhora Andréa Mendes, né, desembargadora, relatora do presente processo, do processo em exame, excelentíssimo senhor advogado, que acabou de fazer a sustentação oral. A Procuradoria, né, já manifestou sobre as razões recursais, opinando ao final pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso. A análise do contexto do arrazoado exposto pelos recorrentes foi efetuada pela Procuradoria de Justiça na manifestação escrita que repousa as folhas tais dos autos. Me desculpe aí, a minha neta que fica entrando e saindo da sala e me atrapalhou, me desculpe, gente. Ouvi com atenção as ponderações do ilustre advogado, procurando diligentemente demonstrar a possibilidade de procedência do recurso apresentado. No entanto, a Procuradoria se permite reiterar em todos os seus termos o posicionamento da excelentíssima Procuradora Maria de Fátima Pereira Valente, que exarou a sua manifestação nos autos para concluir no sentido do conhecimento e do improvimento do apelo, como manifesto.
Concluiu, né, doutora? Então, eu passo, aliás, devolvo a palavra à eminente relatora. Muito obrigada, senhor presidente. Eu vou ler aqui, propositalmente, de forma menos resumida, e falando aqui, em primeiro lugar, como eu disse, de respeito do réu Ciro de Souza Lacerda. Na hipótese da leitura da sentença recuída, verifique-se que o juiz sentenciante, quando da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343 de 2006, considerou desfavorável ao apelante a culpabilidade, a conduta social, personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, e a quantidade e natureza da substância, fixando-se a pena base em 7 anos de reclusão e 600 de multa. No que concerne às vetoriais da culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências do crime, verificou-se que foram valorados negativamente com base em fundamentação inidônea, vez que foram dispostos de forma genérica e abstrata, considerando que tais circunstâncias não extrapolam a normalidade penal, não justificando o aumento da pena base. Quanto à conduta social e personalidade do agente, observe-se que não há elementos suficientes nos autos para analisar a conduta e a personalidade do réu, razão pela qual neutraliza as vetoriais. Ademais, o fato de o apelante mentir durante todo o seu interrogatório está intrinsecamente ligado ao seu direito de autodefesa, não podendo ser valorado em seu desfavor. No que tange à natureza e à quantidade da substância, constata-se que foi considerado desfavorável ao acusado em razão da diversidade da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, tratando-se de 22 gramas de cocaína distribuídos em 5 porções, 1 grama de haxixe acondicionado em uma porção, 200 comprimidos verdes quadrados de êxtase, MDMA, 9 comprimidos roxos, garrafinha de êxtase, MDMA 121 comprimidos roxos quadrados de êxtase, 146 comprimidos laranja, barrinha de êxtase, 22 comprimidos laranja, hang loose, de êxtase, e de forma inidônea. Logo, considerando que apenas uma circunstância judicial restou desfavorável ao acusado, utilizando o mesmo patamar adotado na origem para cada vetorial, fixa-se a pena base em 5 anos, 3 meses e 12 anos de reclusão, além do pagamento de 514 dias multa. Na segunda fase, a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes mantém-se inalterada a pena fixada. Na terceira fase, foi reconhecida a incidência da causa de aumento previsto no inciso 5º do artigo 40 da Lei 11.343, de 2006, relativo ao transporte de entorpecentes entre estados da federação, quais sejam Paraíba e Ceará, tendo o juiz da COR fixado o patamar de aumento de 1/3. Nesse ponto, constate ex officio que não foi utilizada qualquer fundamentação para a escolha da fração de aumento, além do mínimo estabelecido na referida norma, não tendo sido indicada qualquer circunstância que justifique a escolha de patamar mais gravoso, impondo-se a sua adequação. Assim, estabeleço o patamar de 1/6 em razão do artigo 40, inciso 5º da Lei 11.343, de 2006, ressaltando a pena de 6 anos, 1 mês e 29 dias de reclusão, além de 599 dias multa. Ademais, tendo em conta que o réu restou absolvido quanto ao delito de associação para o tráfico, ante a insuficiência de provas, impõe-se a análise da incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, de 2006. Segundo determina o artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, de 2006, para que o condenado faça jus à redução da pena de 1/6 a 2/3, deve preencher cumulativamente 4 requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar a organização criminosa. Na hipótese em consulta aos sistemas Cancún, SAGE, PG e CU, verificou-se que o acusado, além deste processo, responde aos seguintes feitos criminais: 0035 654 79 de 2013 e o 025 19 71 de 97 de 2020, ambos pela prática dos crimes de tráfico de drogas, os quais se encontram em andamento. Assim, entende-se que ao tempo dos fatos o acusado era considerado primário, devendo prevalecer o princípio da inocência ou da não culpabilidade. Estou fazendo aqui de forma resumida, para não nos alongar muito.
Cumpre-se ressaltar que não há outros elementos nos autos aptos a demonstrar eventual dedicação do apelante à criminalidade, nem mesmo que integre a organização criminosa, visto que não houve a apreensão de objetos ligados ao tráfico, como balanço de precisão, sacos plásticos, caderno de anotações financeiras, armas ou a realização de interceptações de telefone nesse sentido. Destaque, sendo o réu primário e preenchendo os demais requisitos previstos no artigo 33, parágrafo 4 da Lei de Drogas, o benefício do tráfico privilegiado é um direito que lhe assiste. Assim, aplica-se a minorante requerida na fração de 2/3, visto que inexistem motivos a impedir a concessão do benefício no patamar máximo, considerando que a natureza e a quantidade da droga já foi analisada na primeira fase da dosimetria, resultando a pena definitiva em 2 anos e 21 dias de reclusão, além do pagamento de 200 dias multa. Assim, considerando que a pena fixada não ultrapassou 4 anos de reclusão, estabelece em aberto o regime inicial do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º do CPB. No caso concreto, tendo em vista que o apelante restou condenado a apenas de 2 anos e 21 dias de reclusão e preenche os demais requisitos do artigo 44 do Código Penal, tenho por recomendável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, vez que tal medida em caso mostre suficiente e adequada à prevenção do delito e reprovação da conduta, de acordo com o artigo 44, inciso 3º do Código Penal. Dessa forma, substitua a pena privativa de liberdade do apelante por 2 restritivas de direito, quais sejam prestação de serviço à comunidade e outras limitações de finais de semana, pelo mesmo período da condenação, cujas condições do cumprimento serão determinadas pelo juiz de execução. Então, dessa forma, eu vou ler aqui a verbetação. Penal e processo penal, recurso em sentido estrito. Desculpe. Desculpe, só um minuto, eu acabei. Não, é o meu e foi para... É o 95/54, né? Porque aqui que já estava apertado. Penal e processo penal, apelações criminais, recursos defensivos, 3 réus, tráfico de drogas interestadual, associação para o tráfico, gratuidade judiciária, não conhecimento, matéria atinente ao juiz de execução, preliminares de mérito, inépcia da inicial acusatória, inocorrência, alegativos de nulidade das provas colhidas mediante suposta ilicitude e cessamento de defesa, 10 rejeitadas, mera alegação, decisão que indeferiu o pedido de diligência devidamente fundamentado, princípio par de nulité sans griffe, nulidade do flagrante, configuração do flagrante esperado, prévias investigações, admissibilidade, precedente do STJ, pleito de absolvição do tráfico de drogas por insuficiência de provas, prova suficiente de materialidade e autoria, desclassificação para conduta delituosa de consumo pessoal, inviabilidade, associação para o tráfico, dúvidas acerca do vínculo associativo estável e permanente, princípio indúbio pro réu, absolvição dos réus que se impõe, dosimetria da pena, circunstâncias judiciais, fundamentação inidônea, redução da pena base, pleito de aplicação da confissão espontânea do terceiro apelante, possibilidade, súmula 545 do STJ, causa de aumento relativa ao tráfico interestadual, redução do patamar de aumento ex ofício, ausência de fundamentação, aplicação do tráfico privilegiado, regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, primeiro e terceiros apelantes, portadores de maus antecedentes, estabelecido o regime semiaberto, pena pecuniária proporcional à pena privativa de liberdade, detração, inviabilidade, competência do juiz de execução, terceiro recorrente que pugna pelo direito de recorrer em liberdade, rejeição, adequação ao regime semiaberto, recurso do primeiro e segundo apelante conhecidos e providos, apelo do terceiro recorrente, conhecido e parcialmente provido. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora. Desembargadora Ângela. Eu acompanho integralmente o bem lançado voto pela relatora, confirmando meu voto provisório. Desembargadora Marlúcia.
Senhor presidente, eu acompanho em parte o voto da relatora. A minha divergência é tão somente periférica, né? Diz respeito à incompatibilidade entre prisão preventiva e condenação no regime semiaberto, né? Com relação aqui ao terceiro recorrente. Ele pugnou pelo direito de recorrer em liberdade. Então, a minha divergência diz respeito tão somente a essa incompatibilidade. No mais, eu acompanho o voto da relatora. Perfeito. Mantenho o meu voto, senhor. Perfeito. Então, a divergência bem periférica só foi vencida nesse aspecto, a desembargadora. Só isso. Então, recurso dos apelantes Ciro de Souza e recurso do apelante Antônio Fábio Alves de Início conhecido e parcialmente provido, recurso dos apelantes Ciro Souza Lacerda e Bruno Almeida de Oliveira, parcialmente conhecido e parcialmente providos, com a observação da desembargadora Marluce em relação a foi vencida em relação à compatibilidade entre o semiaberto e a prisão. 4.68, apelação 0050.718, dígito 14, da origem, senador Pompeu Primeira Vara, apelante José Daniel Barreto Magalhães, advogada doutora Marciana Aires de Oliveira, apelante Lucilano Pergentino, advogado doutor Ademar Corrêa de Alencar Júnior, relatoria da eminente desembargadora Ângela. Está em mesa, desembargadora? Sim, excelência. O doutor, quem se inscreveu aqui, doutor Ademar. Está na sala, né, o doutor Ademar? Sim, excelência, sou eu novamente. Novamente. Prazer renovado, doutor Ademar. Obrigado. Podemos já passar a palavra ao senhor, doutor Ademar? Sem relatório? Sim, excelência, sim, sem dúvidas. Então, já concedo a palavra ao senhor para produzir sustentação oral. Renovar aqui, obrigado, excelência, renovar minhas saudações a todos os desembargadores componentes aqui desta colenda Câmara Criminal. Processo que anteriormente sustentei minhas razões não era de relatoria da eminente desembargadora Ângela Tereza Gondim. Então, quero aqui renovar meus votos de mais elevada estima, Vossa Excelência, desembargador, ao tempo que renovo aos demais desembargadores, membros desta colenda Câmara. Doutora Procuradora de Justiça, doutora Elizabeth Maria Almeida, servidores, colegas advogados, enfim, excelências, esse processo tem origem na comarca de Senador Pompeu. Tenho pouca atuação lá, resido aqui em Juazeiro do Norte, e o que me chamou bastante a atenção foi o seguinte: atuei durante toda a instrução processual em favor dos dois réus, ora recorrentes, e somente agora, após a apresentação das razões de apelação, houve a substituição dos meus poderes por outra causídica que me fale o nome. O recorrente ao qual ainda represento nestes autos, Lucilano Pergentino, ele foi condenado a pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias pelo crime de tráfico de drogas. Mas, apesar do meu pouco tempo de advocacia, vou fazer 10 anos, eu nunca vi um absurdo tamanho em um processo, excelência, como eu presenciei nos presentes autos. O que aconteceu, a situação fática aqui foi a seguinte: Lucilano Pergentino, juntamente com José Daniel, encontravam-se numa chácara de propriedade de José Daniel, o Corréu,
também condenado e recorrente, com 4 garotos. Ali passaram a noite e, na parte da manhã, foram surpreendidos com uma abordagem policial na residência. Ocorre que, das 4 garotas que foram arroladas como testemunhas, somente 3 foram ouvidas. Uma delas, apesar de ser determinada a condução coercitiva, não foi trazida ao processo. 2 delas são irmãs e, em nossas razões, consignamos uma falha na oitiva que é feita por videoconferência. Quando da oitiva da primeira irmã, aos 17 minutos, este advogado questiona se ela residia na mesma casa da próxima testemunha. E esta confirma que sim. E imediatamente eu questiono se ela estaria naquela casa com ela. E ela informa que sim. E eu pergunto, imediatamente posterior, se a testemunha, sua irmã, estaria dentro do cômodo do quarto, e a testemunha informa que sim. Imediatamente, o magistrado que presidia ali a audiência se insurge e informa da proibição. Né? Nós sabemos que é vedado, até em momento anterior à oitiva, né? Sob pena de que seja quebrada a incomunicabilidade, mas a testemunha diz, não, ela só veio buscar aqui um carregador dentro do meu quarto. Eu entendo, Excelência, a minha humilde opinião e respeito entendimentos divergentes, que, por si só, as 2 testemunhas estão com seus depoimentos contaminados, até porque o magistrado deixou de advertir no início e a testemunha, em busca de salvar ali, talvez, o seu depoimento, trouxe essa informação que, ao meu ver, não é verídica. Até porque muitas das informações que ambas as testemunhas trazem, as 2 irmãs testemunhas, Diana e Osiana, trazem aos autos, divergem da testemunha da Francisca Érica. Contudo, de forma unânime, com relação às 3 testemunhas, nós temos que o ingresso naquele domicílio não foi precedido de autorização e nem de mandado judicial, Excelência. E aí, eu parto para o segundo ponto, que, ao meu ver, é bem mais importante. Fora essas 4 moças que presenciaram ali a apreensão, nós temos também um ponto importantíssimo. 3 policiais civis, os quais participaram da operação, sendo um deles o delegado de Polícia Civil, foram arrolados como testemunhas. Ocorre que, momentos antes da audiência, eu recebo da mãe do recorrente José Daniel um vídeo em que o delegado teria postado em sua rede social de Instagram, do Stories, onde ele estaria ali dentro de uma viatura e o delegado, ele filma uma estrada e diz o seguinte: já pensou, hein, se a gente encontra aqui o Daniel e alguém que estaria supostamente dirigindo ali, é um vídeo sem faces, mas com somente áudios, e a imagem que se expõe ali seria da estrada. A outra pessoa diz que Daniel, o Daniel da Lindóia.
E, de fato, o local da apreensão, o local da operação se deu no sítio Lindóia, no município de Senador Pompeu, no estado do Ceará. Então, não resta dúvidas de que o delegado ali, ele demonstrou-se uma testemunha imprestável aos autos, pela manifesta inimizade com o réu, Daniel, proprietário do imóvel, alvo da busca. O diálogo que se dá naquele vídeo, para se comprovar a inimizade do delegado com o réu Daniel, é o seguinte: a pessoa, se a gente encontra aqui o Daniel, a outra pessoa diz: que Daniel? Ele diz: Daniel da Lindóia. Ah, ao menos uma pisa a gente dava nele. Fecha-se aspas. Esse é o diálogo trazido pelo delegado de polícia, juntamente com o colega policial civil, que posteriormente foi identificado. E isso é o que ele coloca em suas redes sociais abertamente à sociedade. De posse desse conteúdo midiático, apresento a contradita ao delegado em audiência. O delegado quis dizer que não estava se referindo àquele Daniel. Este advogado se insurge, perguntando se haveria outro Daniel no sítio Lindóia, o que, acredito eu, ser muito suspeito, e o próprio promotor de justiça concorda, excelências, com a nossa contradita, dispensando a testemunha do delegado de polícia e também já colhendo a informação de que a outra pessoa que estaria ali se comunicando com ele no vídeo seria uma segunda testemunha que estaria arrolado naqueles autos, o policial civil. Ambos foram contraditados, não foram ouvidos em audiência, e somente um policial foi ouvido em audiência, o policial Francisco Ailton. A oitiva do policial Francisco Ailton, excelência, este diz que não sabe se havia mandado judicial para ingresso naquela residência. Em momento posterior, ele já informa, de forma contraditória, que acredita que alguém teria autorizado o ingresso dos policiais naquela residência. Então, excelências, a defesa de Lucilando Pergentino vem aqui suscitar essas importantes questões. Verificamos aqui que o entendimento desta colenda Terceira Câmara Criminal vem em reconhecer a ilegalidade de provas colhidas mediante invasão de domicílio, preceito constitucional que vem sendo aí também preservado nos nossos tribunais superiores, acertado o entendimento desta Câmara em vir a preservar este tão importante preceito constitucional, que é o domicílio, né, o asilo inviolável. Durante toda a instrução processual, buscou-se uma evidência acerca de uma situação de flagrância, o que, de fato, ali não houve, né? E após o ingresso dos policiais, o que, de fato, aconteceu foi que os dois réus recorrentes saíram e prenderam fuga ali. Colheu-se, durante a instrução processual, que não havia armas no interior daquela residência. As três testemunhas, as moças que estariam ali presentes durante toda a noite com eles, confirmam que não havia nenhuma arma, viram a droga, pois estavam utilizando, mas não viram arma. Porém, ouviram disparos, o que muito possivelmente tenha vindo por parte dos policiais.
quando da fuga dos recorrentes. Foram encontrados somente apetrechos ali, saquinhos de din-din. Então, as testemunhas foram conduzidas à delegacia para prestar depoimentos e ali prestaram. Informam também que, posteriormente, ao ser feito o procedimento, os policiais recebem nova denúncia anônima, retornam àquele imóvel, já na parte da tarde, imóvel este que se encontrava aberto, e aí sim, após uma nova busca, os policiais encontram uma quantidade aproximada de 60 gramas de cocaína e 40 gramas de maconha. Então, Excelência, verificamos que nesse segundo momento houve uma total quebra da cadeia de custódia. O imóvel estava ali aberto, alguém fazendo denúncias. Após a primeira busca, droga não foi encontrada, somente numa segunda busca, os recorrentes, em seus interrogatórios, reconhecem serem usuários de drogas, mas negam terem atirado contra os policiais, e também o recorrente José Daniel nega que teria autorizado o ingresso dos policiais em domicílio deste, e que, durante toda a noite, houvesse qualquer situação que ensejasse o ingresso dos policiais naquele domicílio. Isso ficou claramente provado nos autos. Então, eu tinha outras questões para sustentar com relação ao réu José Daniel, que o magistrado Alcor deixou de aplicar ali o tráfico privilegiado, sendo ele primário. Então, eu hoje não mais patrocino a sua defesa, mas com relação ao Lucilando Pergentino, esta tese é a nossa tese principal. Vimos que é uma tese robusta. Este egrégio Tribunal de Justiça não pode concordar com tais condutas. É uma conduta séria de um delegado de polícia que demonstrava manifestamente sua inimizade com doutor, por gentileza, conclua que o tempo esgotou. E já finalizando aqui, nós pedimos o reconhecimento da ilegalidade dessas provas, o desentranhamento, com a consequente absolvição dos recorrentes da imputação do crime do artigo 33 da Lei de Drogas. Este é o requerimento da defesa, Excelência. Mais uma vez agradeço a atenção e devolvo a palavra para Vossa Excelência. Obrigado, doutor. Concedo a palavra à doutora Elizabeth. Excelentíssima senhora relatora, desembargadora relatora, o presente processo, excelentíssimo senhor advogado, que acabou de fazer a sustentação oral. Sustentação, pelo que pode-se perceber, né, recai em cima da absolvição por nulidade da apreensão da droga, absolvição por nulidade na coleta da prova testemunhal, classificação do crime para posse, para o consumo pessoal, é isso? Tráfico privilegiado em relação a José Daniel, com a máxima redução. Isso aí não está na sustentação, mas é o que se afere do exame dos autos, né? E reforma da dosimetria para ambos os réus em razão da bis in idem e possibilidade de alteração do regime prisional. A Procuradoria, né, já teve a oportunidade de manifestar-se nos autos, né? E toda essa sustentação oral, né, que tivemos todos a ouvir aqui, foram analisados, todos esses argumentos foram analisados pela Procuradoria por ocasião
desse exame que ela fez dos autos, né? As folhas, e apensou, no seu parecer, as folhas 505 e 521. E aí, com todo respeito ao ilustre advogado, eu me permito a reiterar em todos os termos o posicionamento da excelentíssima Procuradora de Justiça, Rita de Cássia Menezes, que exarou em manifestação nos autos para concluir no sentido do conhecimento e provimento parcial do apelo apenas em favor de José Daniel Barreto. É como voto. Aliás, é como me manifesto. É tanto fala, tanto em voto aí que eu já estou votando, hein, Ângelo? Eu também já chamei a senhora de esbarradora várias vezes. Pois não é? Tá, doutora Elizabeth. Então, eu devolvo a palavra à eminente relatora. Muito obrigada, excelência. Eu inicio parabenizando o doutor Ademar, que demonstrou ter muito domínio, não só dos fatos, como do processo e de todas as peculiaridades que ocorreram durante a instrução. Parabenizo também a doutora Elizabeth Almeida e peço vênia para ler apenas a emenda. Como são dois apelantes, excelências, e o doutor Ademar representa o recorrente Lucilando Pergentino, conquanto em sua sustentação ele tenha, de certa forma, atravessado teses defensivas do Corréu, José Daniel Barreto de Magalhães, eu vou tentar me limitar às teses do recorrente Lucilando Pergentino. Pode ser? Uma apelação, tráfico de drogas, pluralidade de réus, mas houve um recurso defensivo único, onde foram levantadas as seguintes preliminares. A primeira, nulidade por invasão de domicílio, descabimento por policiais que se deslocaram ao endereço onde o advogado disse está havendo ou ter havido na véspera uma festa, onde estavam os dois recorrentes e mais 4 moças. Policiais que se deslocaram ao endereço para averiguar denúncias anônimas acerca do tráfico de drogas. Os acusados empreenderam fuga pelo telhado com a chegada da composição policial. Na fuga, houve troca de tiros, e isso foi dito por um dos policiais civis que fizeram o cerco. Situação de flagrância delitiva em crime permanente, ausência de ilegalidade na atuação dos policiais. Segunda preliminar, nulidade da audiência de instrução por quebra da incomunicabilidade entre as testemunhas. O doutor Ademar falou aqui das duas testemunhas que eram irmãs e que estavam em videoconferência. No voto, eu explico que não houve essa quebra da incomunicabilidade. Inclusive, o magistrado pediu que a testemunha, são duas irmãs, Diana e Osiana, que ela pegasse a webcam do computador e filmasse todo o recinto, né? Isso foi feito. Por isso, julgo essa preliminar também improcedente, uma mera irregularidade e a ausência de demonstração de prejuízo à defesa. Vamos ao mérito. Pleito absolutório e de desclassificação do crime imputado para posse para consumo pessoal. Inviabilidade. Materialidade e autoria comprovadas, auto de apresentação e apreensão, laudo pericial e depoimentos prestados em juízo, comprovando a acusação de tráfico constante na denúncia. Sentença devidamente fundamentada. Validade do testemunho dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. Reanálise da dosimetria da pena. Primeira fase. Dosimetria de acordo com os artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei Antidrogas. Terceira fase. Considerei a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado exclusivamente ao apelante José Daniel Barreto de Magalhães, com a máxima redução. Então, parcial provimento nesse sentido.
o réu é primário, com bons antecedentes, inexistindo prova de que se dedica a atividades criminosas e de que integra a organização criminosa. Portanto, possibilidade de aplicação. Só que, conquanto o pedido tenha sido na fração máxima, eu apliquei uma fração intermediária de metade e alterei o regime prisional diante da natureza e quantidade de drogas. E o recurso do réu, no caso, Lucilando Pergentino, foi considerado desprovido. E o do Daniel, provido parcialmente com a aplicação do tráfico privilegiado, infração intermediária. Foi dessa forma que eu votei. Vossas Excelências tiveram acesso à integralidade, a emenda já é muito extensa, então peço venha só para ler a verbetação. Recursos, é um recurso único, conhecido, parcialmente provido em relação ao pleito do José Daniel Barreto Magalhães. Perfeito, desembargadora. Alguma divergência, desembargadora? Não, senhor presidente, eu Também acompanho não. a relatora. Muito bem lançado o voto da eminente relatora, judicioso o voto. A unanimidade. Recurso conhecido, parcialmente provido quanto à pessoa do recorrente José Daniel Barreto de Magalhães. Findou a parte de pedidos de preferência com sustentação oral. Agora vamos aos destaques. É o 4.31, agravo em execução, 0050377, dígito 71, da desembargadora André, retirado de pauta, desembargadora. Obrigado. 4.50, apelação 028229706, da desembargadora André, retirado de pauta, desembargadora. Obrigado. 4.51, apelação 0266-95586. Adiado, desembargadora Andréia. Adiado, desembargador. Ponto. Qual? Quatro ponto 53, né? Que não estava no original. Então, 4.53, apelação 020.009, dígito 69. Retirado de pauta, desembargadora? Sim, desembargador. Obrigado. Aí agora qual é o 58? Apelação 20.000, ao contrário, 68, dígito 23, da desembargadora Andréia. Retirado de pauta, desembargadora? Sim, desembargador. 4.70, 500 ao contrário, 525,51. Adiado, desembargadora Ângela, da desembargadora Ângela, é isso. 21,55? Perfeito. Excelente, é isso mesmo. Obrigado. 4.76, apelação 600 ao contrário, 881, dígito 07, desembargadora Ângela. Adiado, desembargadora? Sim, excelência. 4.78, apelação 0038, 631, dígito 25. Adiado, desembargadora Ângela? 613, né, no caso? 613, dígito 25. Adiado, excelência. Perfeito. Obrigado. Pendentes de votação. Pendentes de votação 3.8. HC 062, 904, 8, dígito 10, da desembargadora Marlúcia de Araújo. Falta o quê, Wellington? 062 90 48. Eu não votei nesse. O desembargador Henrique fez uma observação, foi?
Não. De quem é essa relatoria, excelência? Da doutora Ah, Marluz. sim. O HC. R$ 48,10. Não sei por quê. Não tem nenhuma observação. A desembargadora habeas corpus conhecido, ordem concedida mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Não sei por quê, não tem nenhuma observação. Eu adiro o voto da eminente relatora. Desembargadora Andréia. Também acompanha a eminente relatora. 3.14, habeas corpus 062.806, dígito 23, impetrante Gabriela Costa Queiroz, advogado Gabriela Costa Queiroz, obviamente. De minha relatoria, que foi pela concessão da ordem. Falta o voto. Desembargadora Ângela. Acho que a desembargadora deve ter feito alguma observação. Deixa eu ver. No chat. E eu repeti, né, desembargadora? E eu falei com a senhora, talvez. 062.8006, dígito 23. Ah, sim. Ah, Vossa Excelência viu a minha... Vi e responde. Pronto. Na verdade, eu penso que tanto a situação processual quanto pessoal do paciente e da correção diferentes, então eu peço vênia para divergir. Na verdade, ambos foram condenados por estupro de vulnerável, entretanto, ela foi pela omissão, e ela já estava com medidas cautelares durante toda a instrução processual. Ele estava preso durante todo o processo e, na condenação, a magistrada manteve a prisão preventiva, utilizando a fundamentação de que agora a culpabilidade estava mais
social, a limitação que a pessoa não pode sair para determinados lugares, visitar um parente, visitar não sei o quê. E a questão da bateria também, né? Que ele tem que estar carregando a bateria. Tem que estar carregando, que teve dois advogados que foram monitorados nos Estados Unidos, que hoje são sumidade no mundo em monitoramento eletrônico. A partir disso, ele passou a estudar a matéria, lançou vários livros. Inclusive, esse curso está todo disponível no site, no YouTube, no canal do CNJ. País como a Lituânia, já está o que é, não é mais nem usando tornozeleira, é um aplicativo que bota no celular. A pessoa tem o... Prisão do futuro, prisão virtual. Prisão virtual, é com celular. Na Lituânia estão usando muito. Casos gravíssimos, mas... Na Europa, o país que usa mais é a Bélgica. A Bélgica, também não sabia. A Bélgica se usa demais, na América é os Estados Unidos. E foi bom porque veio gente de todos os continentes, da Oceania, da Oceania, que veio um neozelandês, veio do Canadá, professores, um curso muito bom que eu recomendo para se fazer. E nós temos essa realmente de monitoramento e acompanhamento das cautelares. Nós temos essa ideia. Eu confesso que eu também tenho isso, que é uma coisa muito branda, mas se você for analisar com profundidade, a limitação é grande. Você não pode ir um vizinho, não pode ir um aniversário de um parente, você não pode ir não sei o quê. É muito. Você não pode socorrer um filho que está doente. Aí passa os casos para o carregamento da bateria, que é outra coisa que tem que se mudar. Tinha um cara que não podia fumar dentro de carro, botava a cabeça para o lado de fora da janela para poder fumar, porque não podia fumar dentro de casa e também não podia sair para conversar com os amigos na frente, tinha que fumar. É um aprofundamento que nós devemos ter mesmo, que eu confesso que eu também tinha essa visão muito, que é algo muito brando, que na verdade não é brando. Eu acompanhei, né, a legislação e eu vibrei muito é uma aplicadora com o advento muito da lei, inclusive eu cheguei a escrever sobre medidas cautelares, porque eu achava que seria a redenção para esse caos que a gente vive no sistema carcerário, né? Nós estaríamos deixando em presídio só aqueles realmente que necessitassem do... E eu achei que ia ser realmente. Durante algum tempo houve ainda resistência, como ainda há, mas é importante que se conheça, inclusive, a central de monitoramento e acompanhamento das medidas cautelares. O funcionamento dela, a estrutura, é perfeito. Certo? Claro que há casos, são as exceções, e que a violação da tornozeleira eletrônica, ninguém pode garantir 100% que o monitoramento vai conter 100% dos que estão beneficiados com as medidas cautelares, mas tem sido um avanço muito importante, né? E eu torço para que realmente seja mais aplicada, as medidas cautelares sejam mais aplicadas. Desembargador Ângela quer se manifestar. Quem falou e não deu oportunidade de desembargador Ângela. Não, na realidade eu não enxergo aí um excesso de prazo a ensejar a medida cautelar, coloco no voto, é um procedimento que vem da VDOC, que envolve organização criminosa. As razões do voto estão aqui. Agora, em relação ao que foi comentado, eu também fui promotora de juizado especial, e lembro também que quando eles surgiram, eu tive a grande expectativa de que os juizados viessem diminuir também, arrefecer a demanda nas varas criminais comuns, né? Que esse modelo de justiça consensuada fosse provocar uma mudança de cultura. Me lembro até que o recém-falecido ministro Sepúlveda Fertense tinha uma frase que ele dizia que o juizado era o futuro da justiça e a justiça do futuro, e eu acreditei muito nisso. Mas, infelizmente, na prática, os juizados ficaram fadados a ficarem tão empilhados e assoberbados quanto a justiça comum. Então, todos aqueles crimes de menor potencial ofensivo acabaram
indo na vala dos crimes comuns. E agora o acordo de não persecução penal também como uma medida de descriminalização ou despenalização agora dos crimes de médio potencial, e que também são utilizados. Então, a gente verifica que a justiça penal brasileira ela tem uma tendência muito grande para a não descriminalização, mas para a despenalização, tanto do ponto de vista legislativo, quanto do ponto de vista da hermenêutica jurídica. E nada disso contém, né, a criminalidade, o que nos leva a crer que devem existir medidas de segurança pública e medidas sociais preventivas, que essas sim vão impactar na redução da violência, né? Não vai ser descriminalizando, afrouxando as reprimendas, criando cada vez mais formas alternativas, porque não tenho nenhum estudo científico nesse sentido, mas no meu sentir, nenhuma dessas medidas impactou no sentido de reduzir de fato a criminalidade, né? Acho que não. Acho que a criminalidade deve ser analisada do ponto de vista, sobretudo, social, adoção de medidas públicas eficientes, todos nós temos ideia de quais sejam, mas essas medidas não reduziram. Seria bom que a gente visse que a criação dos juizados, a criação de mecanismos de despenalização impactasse na redução da violência, da criminalidade, mas, felizmente, não é isso que nós vemos, né? Nós precisamos, sim, de medidas sérias e preventivas, mas acho que a gente não pode contemporizar, né? Isso é a minha forma de pensar. A gente não pode contemporizar com o ilícito, né? É a minha forma de pensar, e é por isso que eu adoto essas minhas posturas, talvez mais de uma hermenêutica mais, digamos assim, de preservação da coletividade, da sociedade que se vê atingida por uma infração penal. Assim, é essa a forma que eu vejo. Não acho que a gente pode contemporizar. A gente pode até cobrar medidas de políticas públicas sérias. Então, eu mantenho aqui o voto, e do ponto de vista do excesso de prazo, é um delito que está sendo apurado na VDOC, houve um declínio de atribuição, ou melhor, de competência. Pois é, por isso mesmo que eu pronto, mas houve toda uma justificativa, né? Exatamente. Então, eu mantenho o voto. Por isso, compreendendo e respeitando, entendendo o posicionamento de Vossa Excelência, embargador Maluf, Vossa Excelência, desembargador Henrique. A colocação que a desembargadora fez, sobre a questão de estatística, né? A gente tem, sim, aqueles que são submetidos a medidas cautelares, o índice de reincidência é 5%. Aqueles que são submetidos à prisão, ao sistema carcerário, a gente está vendo aí o índice de reincidência, né? Chega a 90%. A gente tem esses índices. Então, o que contribui realmente, com certeza, é o excesso de prisões desnecessárias. Esse preso que ingressa no sistema carcerário, depois que ele sai, é muito difícil se ressocializar. A gente deve limitar ao máximo essas prisões só para os casos estritamente necessários. Meu ponto de vista é que o que está contribuindo, o Brasil está em 3º lugar, hoje em 4º lugar, em número de prisões no mundo. E a violência no Brasil só cresce. Quase 1 milhão. Os outros países estão em declínio, e nós não. Então, com certeza, o que está refletindo nesse acréscimo, né, não é as concessões de medidas cautelares, a oportunidade de ressocializar essas pessoas, de elas não ingressarem no sistema carcerário, porque fica muito difícil. A gente sabe o que acontece, né, quando ele ingressa no sistema carcerário. Então, as medidas cautelares foi para isso mesmo, né? Mas, infelizmente, ainda há muita resistência, às medidas cautelares. Esse que eu penso, né? Perfeito. Então,
foi parcialmente conhecido e concedido com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão por maioria. É isso? O voto é de Vossa Excelência. Eu faço o voto só de relator, não é isso? Perfeito. Sou eu, né? Tem como passar, não, aqui para desembargador? Não foi. 3.48, 062, 6795, 49, da relatoria da desembargadora Ana, que votou conhecido e denegado. Deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu com este. É esse, né, que eu... Está preso desde novembro de 2022. É esse? Não, não, não. Não, Esse não é não. É da Carla Maílis Soares, impetrante. Não, aqui é o paciente é Carlos Daniel. Eu tô no antigo ainda. É esse, ele estava preso, né? Quando impetrou a ordem, há 062, 11 meses e 10 dias. 6795, é isso? É. 49. Estou atrasado, acorda, Henrique. 9549, é isso? Exatamente. Eu vou repetir que eu me equivoquei. 062, 67, 95, dígito 49. Nesse caso, a instrução já foi encerrada, né? Formação da culpa, o paciente está preso há 11 meses e 10 dias sem encerramento da instrução. Petrante. A relatora está informando que ele está concluída a instrução, é isso, desembargador? Os votos da desembargadora. No dia 25 de abril, está nas folhas 235 e 236 da origem, momento em que foi encerrada a fase de instrução. E as folhas 249 foi um despacho determinando a juntada das mídias para os autos, para o processo ser encaminhado ao Ministério Público para a oferta das alegações finais. Os memoriais foram apresentados 3 de junho da acusação, folhas 271 e 286, e da defesa em 1º de julho, folhas 293 e 304. Desta forma, os autos encontram-se prontos para seguir conclusos para julgamento de mérito. Eu também acompanho, porque aí a alegativa de excesso de prazo, né, não se confirma, tendo em vista que já está concluída. Por unanimidade, ordem conhecida e denegada. 3.49, HC 062, 7070, dígito 95, também da desembargadora Ângela, que votou no sentido conhecido e denegado. 7095. Não tem o voto da desembargadora. Eu também estou... É porque não tem o voto. Por isso que ninguém votou. Sim. Voto não disponível, por isso que não foi votado. Olha, esse daqui eu não ia pedir adiamento, não. Já aconteceu comigo de eu... Deixa eu só ver aqui na minha... Mas não tem o voto. Eu estou vendo que não tem. Por isso que não foi votado. Então eu vou ter que adiar. Perfeito. Mas ele não era para ser adiado, não. Eu vou procurar onde está esse voto, viu? E é um habeas corpus. 4.09, relação 014-3023, da desembargadora Marlúcia. Desembargador Henrique, Vossa Excelência, com lucidez que lhe é peculiar, fez uma observação e eu acolhi, viu? Já inseri as observações. Repita aí a numeração, por favor. 014, 30, 23, 32, 2018. É 36, dígito 32? 23, dígito 32. 014, 30,
23, dígito 32. Esse é aquele que já cumpriu a pena. Outra coisa que... Da extinção. A senhora reduziu a pena para 1 ano e... No voto da senhora é o seguinte, reduziu a pena para 1 ano e 4 meses. Sim. Só que quando a lavratura da sentença, em julho de 2022, ele já estava preso há 1 ano e 13 dias. Havia sido aplicado cautelares aqui e na própria sentença o magistrado mandou recolher a alcaça, disse que não cabia... Sim. É isso, desembargador André? Que não cabia apelar em liberdade, razão pela qual determinou a expedição de mandado de prisão, que se efetivou em 10 de 7 de 2022, desembargadora Malu. Então, faltava 2 meses e ele está preso há 1 ano. Quer dizer, a pena foi reduzida para 1 ano e 4 meses, quando a lavratura da sentença condenatória em julho de 2022, ele havia permanecido preso por 1 ano e 13 dias. Havia sido aplicada cautelares diversas por essa Câmara. O magistrado não concedeu o direito de apelar em liberdade, razão pela qual determinou a expedição de mandado de prisão, que se efetivou em 10 de 7 de 2022, permanecendo até o momento recolhido. Portanto, a pena por esse feito já foi extinta pelo cumprimento. Concordei aí com as observações, né? E já fiz a alteração. Permitido cumprido suficiente ao cumprimento integral da pena ora imposta. Concessão da liberdade irrestrita do apelante. Declaração de extinção da pena pelo cumprimento. Perfeito. Desembargadora, a unanimidade. Agora, 4.28, o agravo em execução 8.755, dígito 71. A relatora de emendas, desembargadora Andréia Mendes Bezerra Delfim. Dígito 71, né? 7771. Dígito 71. 755, dígito 71. Pronto. Eu fiz aqui uma observação. Ela retirou, não de pauta? Foi retirado. Foi retirado? Desembargadora Andréia. Então, pronto. Porque aqui nesse aqui não disse se foi retirado ou não. Não, foi Foi não? Não, 0050-377, dígito 71. Não, desembargadora. É 8.755, dígito 71. Agravo em execução. Pronto. Não é só nesse agravo em execução, não, né? Em todos os que... Esse no caso, é o 875. Tem um, eu fiz pedi só para registrar a minha divergência, a votação por maioria nos agravos em execução. Aquele da hipossuficiência. Da hipossuficiência presumida, exatamente. Eu acompanhei. Acompanhou. André, relatora, recurso conhecido e desprovido por maioria. 4.30, agravo em execução, 252.23.45. Também do Ministério Público deve ser a mesma coisa. É o 4.30, agravo em execução, 252.23, dígito 45. A senhora voltou de sentido conhecido e desprovido. Ó. Recurso do Ministério Público, deve ser aí por suficiência também. Eu não tenho acesso aqui. Eu me manifestei, a mesma situação.
Não, esse daí é o 7036? Não, 2345. 2345. É exatamente a mesma. O Mesmo 2345 é a mesma situação. Então, por maioria, recurso conhecido e desprovido. 4.32, agravo em execução 00277, 19 dígito 87, da desembargadora Andréia. Também recurso do Ministério Público deve ser o mesmo tema. Sim. Perfeito. Por maioria, recurso conhecido e desprovido. 4.53, apelação 020. Retirar de pauta, então já foi dito, né? 4.57, 6.000 ao contrário, 770 dígito 36. Da Pronto. Perfeito. O acompanha. Então, conhecido e desprovido, perfeito? A unanimidade. Desembargadora Ângela também acompanhou. Sim. A unanimidade. Sentença Conhecido e reformada. desprovido, a unanimidade. 4.60, apelação 2.000 ao contrário, 702, dígito 09. Também da desembargadora Andréia, que votou no sentido de recurso conhecido e desprovido. Eu vou pedir visto. Perfeito. 4.60, 2.000 ao contrário, 702, dígito 09. Pedido, a desembargadora votou no sentido de relatora recurso conhecido e desprovido. A desembargadora Marlúcia pediu vista dos autos. Julgamento adiado. 4.62, apelação 6.000 ao contrário, 54, dígito 83. Desembargadora Andréia votou no sentido de recurso não conhecido. Pauta o voto. Apesar dos entendimentos de que se mostra suficiente a intimação do defensor acerca da sentença condenatória, sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado quando solto, no presente caso, há uma peculiaridade. Explico. Mesmo sendo desnecessária, o juízo do primeiro grau realizou a intimação pessoal do acusado, que estava solto, e do advogado. Assim, já há entendimento do STJ de que, ocorrendo a dupla intimação, embora sendo desnecessária, mas se ocorreu, né? A dupla intimação, deve ser considerada a última intimação para o início do prazo recursal, porque aqui foi declarado, né, o prazo intempestivo. Acontece que foi intimado primeiro o advogado, aí 10 meses depois foi intimado o réu. Estava solto, foi intimado pessoalmente, certo? Aí o entendimento do STJ, né, é nesse sentido, de que, sim, que é a última intimação. Então, o prazo ainda não teria... Então, Vossa Excelência entende o seguinte, não precisaria o réu ter sido intimado da condenação, mas já que foi, tem que ser o... Entendi. O que é a desembargadora? O advogado constituído nos autos foi intimado a sentença condenatória e nada apresentou. 10 meses depois só foi intimado neste momento, depois da apelação. O STJ e o TJCE entendem também que, no caso do réu solto, a dupla intimação é desnecessária. Desembargadora Ângela. Eu tinha, na votação provisória, acompanhado a desembargadora Andréia, mas escutando aqui as explicações da desembargadora Marlúcia, que de fato, a dupla intimação é o 392, né, do Código de Processo. Ela é completamente desnecessária, mas eu estou entendendo. Mas já que houve, tem que ser considerado esse prazo, né? Eu peço vênia à desembargadora relatora, eu já havia, inclusive, provisoriamente acompanhado, voto Vossa Excelência, desembargadora Andréia, mas, ponderando aqui com o que a desembargadora Marlúcia falou em sessão, eu vou pedir vênia para alterar meu entendimento e acompanhar a desembargadora Marlúcia. E no recurso não conhecido, né? Pela intempestividade, né? Intempestividade. É recurso conhecido. E o mérito? Como é que fica? Não, uma vez, o dela foi pela intempestividade. Certo, aí a senhora aí a maioria foi pelo conhecimento. Se foi pelo conhecimento, temos que ir no
mérito. Perfeito? Perfeito. Eu não tinha ponderado sobre isso, né? Mudei aqui meu entendimento. Eu não confesso, desembargador, que não Tem que ter uma análise melhor, né? tem que ter uma melhor análise sobre o mérito. Sobre o mérito. É porque não tá, já que está se conhecendo, tem que ir a Tem fundo, que né? analisar o mérito. O mérito. Perfeito? Perfeito. Então alguém vai Então- pedir vista. Eu peço vista. Na verdade, a desembargadora Marlúcia, ela atentou para algo que eu não tinha atentado, né? Certo, Que era a questão da tempestividade. Eu acompanhei aqui em sessão, certo. né? Então, eu fico Pedir com o vista. pedido de vista. Perfeito. Não, ela pediu vista. Ela foi pelo conhecimento. Sim, Por maioria, votou-se pelo conhecimento. E no mérito, ela pediu vista pediu para vista. Pronto, melhor analisar. exatamente. Porque vai primeiro conhecer, né? Obviamente. Se o recurso vai ser provido ou não, vai ser outro momento. Perfeito. Vai ser outra análise. 4.64, 00-135-29, dígito 38. A desembargadora Ângela, que votou no sentido conhecido e desprovido. Uma olhadinha. 00-13-529. É um delito de estupro de vulnerável, né? Não tem nem o voto da desembargadora, nem o meu. Fs. Eu não sei o que vossas excelências... Deixa eu ver se é o É o Esse aqui eu vou 00-13-529. pedir vista não também. vi nenhuma observação. Tem não. Eu vou pedir vista, viu? Vista concedida. Que a desembargadora votou no sentido conhecido e desprovido. Agora, 4.66. Apelação 800, ao contrário. 361, dígito 19. Da desembargadora Ângela. Votou no sentido conhecido e desprovido com o redimensionamento da pena de ofício. Aqui está. Zero. 8361. Nesse caso aqui há uma preliminar, né? Não sei se foi isso que vossas excelências... Também não há observação. É o FJC. É o 8.000, né? Ao contrário, 36119. Não é isso, desembargadora Ângela? Não sei se aqui. Esse também eu vou pedir vista. Se trata Perfeito. de estupro. Tem uma análise aqui. 4.66. Agora, 4.67. Apelação 2.000 ao contrário, 543, dígito 28. Também da desembargadora Ângela. No sentido de conhecido e desprovido. Os três são estupro de vulnerável, né? Todos esses três. A desembargadora pede vista, né? Não, eu fiz uma observação, né, aqui no chat. A desembargadora Ângela respondeu, bem longa aqui. Sim, nesse daqui, de fato. A senhora quer ler sua observação? Acompanhe seu entendimento quanto ao desfecho condenatório, por entender que a prova é suficiente, segura e contundente. De outro lado, na dosimetria da pena, a fundamentação do magistrado para aplicar o concurso material é flagrantemente inidônea. Ausência de especificação e comprovação na denúncia e durante a instrução em relação às datas e quantidades exatas dos fatos, bem como pelas condutas terem tipificações diversas, com vítimas diferentes. Como o concurso material é mais prejudicial ao réu, em relação às demais modalidades de concurso de crimes, concurso formal e crime continuado,
não pode a inércia da acusação em não especificar, comprovar as datas e quantidade de crimes implicar na aplicação do sistema mais rígido, concurso material. Caberia, isto sim, à acusação produzir prova que afastasse a continuidade deletiva e não a sentença apoiar-se em omissão do Ministério Público para agravar a situação do réu. Além disso, também não me parece idônea a fundamentação de que, tendo as condutas tipificações diversas, artigos 203 e 217, seria o caso de afastar continuidade delitiva. E assim me posiciono, porque, na verdade, o que importa é o bem jurídico tutelado, no caso, a dignidade sexual, e não o tipo penal. E, por fim, dentro dessa minha compreensão de que se trata de crime continuado, tendo em vista que o acusado mantinha uma rotina de abusos sexuais, isso sim comprovado nos autos, acredito que seja o caso de aplicação de fração de acréscimo no máximo legal, 2/3. E a desembargadora Ângela fez... Disse que ia analisar. Eu analisei, Sim. desembargadora, porque, de fato, o parágrafo único do 71 fala nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, que é o caso aqui, porque foi um estupro de vulnerável, um estupro de uma jovem, mas com mais de 14 anos, né? Cometidos com violência ou grave ameaça, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só deles, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. É o que Vossa Excelência sustenta, o parágrafo 171. Ocorre que, nessa situação, em um dos crimes, que é o estupro vulnerável, a violência é presumida, ela não é real, não é? Então, eu entendo que não se aplica esse parágrafo único. Vossa Excelência diz assim, não, são crimes diferentes, mas todos estão dentro do guarda-chuva dos crimes contra a dignidade sexual. Ok. Mas um foi cometido com violência real e outro com a violência presumida, por conta da idade, né? E eu fiz o estudo, pedi para a assessoria me trazer, tem uma decisão do ministro Ribeiro Dantas, dizendo o seguinte, que a violência de que trata a continuidade delitiva especial, artigo 71, parágrafo único, ordinal, é a real, sendo inviável aplicar limites mais gravosos do benefício penal da continuidade delitiva com base exclusivamente na ficção jurídica de violência do legislador utilizado para criar o tipo penal de estupro de vulnerável. Então, existe essa decisão, um HC, posso até colocar no chat, ela é de 2019, 483-468 de Goiás. Então, não vi como aplicar a continuidade delitiva, já que uma é violência real e a outra é ficta. E, mais para além disso, eu pedi para ser refeita a dosimetria em termos práticos, né? E a assessoria me informa aqui que, na verdade, como se diz aí, é trocar 6 por meia dúzia. Porque, se for aplicar 2/3 sobre o crime mais grave, que é o estupro de vulnerável, vai ficar, em termos de quantidade de pena, o que ficou aqui no concurso material. Então, não vi muita utilidade prática de se utilizar. Além de achar que não se aplica, eu ainda fui ver, não, mas vamos ver se aplicando, como é que isso impacta na dosimetria, né? E foi me dito aqui que eu realmente não fiz agora o cálculo, mas foi me dito aqui, nesse caso, o concurso material fica igual ao da continuidade, se aplicar 2/3 sobre o crime de mais grave, que é o estupro de vulnerável. Então, assim, por isso que eu não... Mas eu fui refletir, fui pesquisar sobre o que Vossa Excelência falou. Se vai ficar a mesma coisa... Eu confesso que eu não fiz esse cálculo. Excelências, e quanto àquele habeas corpus, eu descobri, em vez de mandar para cá, eu cliquei errado e mandei para reelaboração, mas eu trago no dia 18, o voto já está pronto.
Estava, inclusive, anexado desde quinta-feira, aí quando um clique errado, né? Sabe o que é isso, né? É, hoje um clique errado. Mas eu trago dia 18, viu? Já está, é extra pauta. Você tira um empréstimo no banco, se você duvidar no caixa rápido, clique errado. Eu prefiro pedir vista, porque Perfeito. esse cálculo eu não fiz, né? E aí Então, pronto. eu É tenho bom que direm. Sim. Então, 4,79. Pela ação, 2.000 ao contrário, 006, diz 43. Quixadá, aqui, terra aqui. Da desembargadora Ângela. Conhecido e desprovido de sentença reformada de ofício. O que é que está faltando? Foi julgado? Minha terra é julgado rápido. Pronto? Já? Hã? Hein? Quais são? Eu posso anunciar aqui? Que eu tenho aqui anotado. Claro. São os dois meus? São? 20, 14, 267, 26, 2016. Adiado. Adiado. Perfeito. E os 30, 5757, 03, 2016. Adiado. 6726, 5703, exatamente. Perfeito. Pronto, Hélio, já? Julgado quantos? 129, perfeito. Quantas sustentações? 8. Tá. Então, mais algo a acrescentar, uma manifestação, então eu declaro, vamos almoçar, eu declaro encerrada a nossa sessão.